Chegando nesse ponto aqui, acho difícil as altcoins continuarem ganhando mais valor do que o Bitcoin. Nesse ponto aqui, eu acredito que nós vamos ter, a qualquer momento, uma reversão da dominância do Bitcoin. Tendo uma reversão da dominância do Bitcoin, acredito que o Bitcoin tenha encontrado um ponto onde ele vai se desvalorizar numa velocidade menor do que as altcoins. Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Então eu acredito que o dólar vai lateralizar e eu acredito que o dólar lateralizando, o Bitcoin vai lateralizar também. O dólar fez uma tentativa de rompimento dessa resistência. Já é a segunda vez em que ele falha esse rompimento. Ele saiu do canal de baixa, do canal de alta, aliás. Ele saiu do canal de alta, entrou em lateralidade, tá? Na minha opinião, ele vai entrar em lateralidade. Bom, com o dólar entrando em lateralidade, o enfraquecimento do dólar significa que alguns ativos mais especulativos podem ganhar valorização no curto prazo. Por isso que eu não descarto ainda um reteste no curto prazo do Bitcoin atingir os 28 mil dólares até metade de setembro, por exemplo. Eu não descartaria essa possibilidade. Existe essa possibilidade porque o dólar pode enfraquecer. Com o dólar enfraquecendo, o Bitcoin ganha valor. O Bitcoin ganhando valor perante o dólar, um dólar enfraquecido, ele poderia realmente vir a fechar o gap nos 28 mil antes de voltar a cair mais. Tá? Mas eu acredito que nós estamos num período muito bom entre o céu e o inferno, que é aquele suporte, né, que a gente falou da Nasdaq na semana passada. Então, vou puxar o gráfico da Nasdaq e do S&P 500. A gente vem tendo essa região semanal aqui, que tem o Smart Money aqui. Então, nós temos hoje um teste, uma tentativa de compra em cima desse suporte aqui. Nós perdemos o suporte temporariamente. A Nasdaq, o índice da Nasdaq começou a comprar essa região, por acreditar se tratar de um suporte para fazer o pivô de alta e fazer a recuperação, né? Então o preço ele age em forma de ondas. Ele fez um primeiro movimento. Esse segundo movimento ele está tentando fazer um pivô de alta. Se ele fizer esse pivô de alta e conseguir romper essa região, aí o mercado voltaria a ficar bastante otimista, bastante positivo, tá? Ou seja, o mercado especulativo voltaria a subir violentamente e rapidamente. No caso aqui, como eu acredito que isso aqui é uma retomada da tendência de baixa, ou seja, eu acredito que a perna vai vir mais para baixo, eu não acredito que ele passaria o topo anterior aqui em cima dessas médias de 200, ele se manteria, faria provavelmente um topo duplo e voltaria a cair, tá? Por quê? Por causa do contexto macroeconômico. Então, eu não acredito em recuperação de alta agora após setembro. Eu acredito em mais sangramento, tá? Então, não acredito que vai fazer esse pivô de alta. Eu acredito que ele só está fazendo compra hoje porque está em cima de um suporte que vai tentar fazer o pivô de alta, mas não acho que vai conseguir, porque não acredito que tem demanda suficiente para manter a estrutura de alta agora no curto prazo, tá? Então, se ele for entre o céu e o inferno, né? Se ele for testar uma região para manter a alta, ele teria que se segurar nessa região aqui. Se amanhã ele perder e ele cair mais, ou seja, ele perder a barra de hoje, que pode ser um dia de indefinição, né? Pode ser uma barra doji. Se ele perder, ele vai afundar amanhã e depois de amanhã e assim por diante, se ele não conseguir sustentar esse suporte aqui. Por quê? Esse é um suporte majoritário. E se ele perder esse suporte majoritário, ele vai sangrar violentamente. E, na minha opinião, um sangramento rápido, intenso e de capitulação, podendo provocar um grande e forte movimento de baixo no mês de setembro. Tá? Então, eu acredito que se ele perder esse suporte e não conseguir sustentar acima dele, eu acredito que ele vai abrir uma nova pernada de baixa grande. Tá? E a pernada de baixa grande que eu quero dizer é uma baixa de recessão, né? Um movimento de queda mais forte, tá? E de capitulação também. Beleza? Nasdaq, dólar. Então, o dólar enfraquecendo, os mercados, enquanto o dólar está um pouco enfraquecido, os mercados podem subir um pouquinho. Aquilo que eu falei para a Nasdaq, eu repito para o S&P 500. Então, o S&P 500
está exatamente em cima de um suporte majoritário, que é de tentativa de reversão de tendência, de sair de uma tendência semanal de baixa para entrar numa tendência semanal de alta. Todo o contexto macroeconômico sugere que ele vai continuar derretendo. Então, se a contração econômica continuar, na minha opinião, ele vai continuar derretendo. Eu acho que ele não vai conseguir validar esse pivô de alta. O máximo que poderia acontecer, na minha opinião, era vir retestar esse topo anterior, novamente, mais uma vez, antes de cair. Não acredito que ele vai entrar em tendência de alta agora no S&P 500, tá? Por quê? Porque o terceiro trimestre, o fechamento do balanço das empresas do terceiro trimestre, aliado ao quarto trimestre também, e o primeiro trimestre de 2023, eu acredito que vai vir negativo. Pois as empresas que estão sentindo o golpe da elevação da taxa de juros vão ter reflexo nos seus balanços a partir do terceiro ou quarto trimestre desse ano. Então, o balanço do terceiro e do quarto trimestre, que é uma grande dúvida minha, qual o balanço que vai vir bastante negativo, vai ser aquele que vai provocar mais quedas nos mercados. Então, toda alta que acontecer agora, por mais que aconteça uma alta de 2 semanas, por exemplo, para o mercado fazer um pullback, se acontecesse, né, eu não encararia como uma retomada de alta verdadeira. Eu encararia como uma continuação de pullback para o preço continuar caindo, né? E tem que entender o seguinte, vamos pegar todo esse contexto aqui, ó. Vamos pegar esse quadrante e olha esse movimento. Se a gente pega esse retângulo aqui e traça uma linha na metade desse retângulo, vocês vão ver o seguinte. Enquanto a gente estiver aqui em cima, tendência de alta, tá? A parte de cima do quadrante, retomada da tendência de alta. Enquanto nós se manter abaixo disso aqui, a tendência de baixa continua. Então, para fazer a reversão, a gente precisaria que viesse um preço acima desse topo, fazendo um deslocamento rápido do preço, com barras verdes bem interessantes. Então, por exemplo, se ele fizesse realmente uma reversão e fizesse uma barra desse tamanho aqui, por exemplo, com uma grande força compradora, aí eu acreditaria em reversão de tendência majoritária. Como ainda não aconteceu, eu acredito que ele vai manter uma estrutura de baixa. Tá? Então, ele ainda vai respeitar a tendência de baixa, na minha opinião. Minha visão é bearish ainda, tá? Pois bem, senhores, e aí por que eu estou nesse ponto aí, né? Por que eu estou tão otimista assim? Otimista com a queda. O pessoal adora, né? Quando eu falo otimista com a queda. Bom, primeiro porque a gente está chegando numa zona de suporte aí da dominância do Bitcoin. Chegando nesse ponto aqui, acho difícil as altcoins continuarem ganhando mais valor do que o Bitcoin. Nesse ponto aqui, eu acredito que nós vamos ter, a qualquer momento, uma reversão da dominância do Bitcoin. Tendo uma reversão da dominância do Bitcoin, acredito que o Bitcoin tenha encontrado um ponto onde ele vai se desvalorizar numa velocidade menor do que as altcoins. Isso implica que, nesse ponto aqui, nós temos o risco das altcoins começarem a derreter. Então, se o Bitcoin, o S&P 500, a Nasdaq perderem esse suporte majoritário, a dominância do Bitcoin tenderá a voltar a subir porque ela está em zona de suporte. E tudo vai se conversando, tá? Ao mesmo tempo que se o dólar, ao invés de lateralizar, ao invés dele perder força e lateralizar, ele conseguir romper com violência essa resistência aqui que ele está, voltando para dentro do canal de alta, ele tenderá a ganhar mais valor perante os outros ativos, o que significa derretimento dos outros ativos, né? Então, a minha expectativa é que o dólar não consiga romper essa resistência para que a gente tenha uma alta temporária de curto prazo nos mercados mais voláteis, pelo menos por 2 semaninhas, tá? Até vir a nova elevação da taxa de juros, que provavelmente vai vir em 0,75 pontos base. Ao mesmo tempo, muito comum ver a queda da volatilidade do volume. Então, a queda da volatilidade do volume, para mim, é esperada, até que chega um ponto em que nós vamos fazer o fundo majoritário, o fundo dos deuses aí do Bitcoin, o que está bem próximo de acontecer. Então, entre 14 mil, 17 mil, até mesmo 20 mil, na minha opinião, é fundo do Bitcoin para o longo prazo. Então, para o longo prazo, já daria para se expor aos poucos, conforme eu expliquei para o pessoal aí. Se expondo aos poucos nesses valores, eu acho que para o longo prazo está bem interessante. Tá?
Bom, pessoal, então qual foi a conclusão do Jackson Hole? Tá? Os banqueiros centrais em Jackson Hole abraçaram a missão de aperto quantitativo à frente. Então isso significa que nós vamos ter mais aperto pela frente, provavelmente 75 pontos base. Quando passa de 2,5 da taxa de juros, os investidores nos Estados Unidos não estão acostumados com uma renda fixa pagando tanto quanto agora, tá? E nesse contexto, com toda a fase de contração econômica que nós estamos vendo, com base no ciclo do mercado que a gente vem falando, né? Então, com base no ciclo do mercado, o que a gente fala justamente é isso. Nós temos a fase de contração e a fase de expansão. Na fase de contração econômica, então, que nós estamos vivendo, é a fase em que me chama bastante atenção o comportamento desses donos dos bancos centrais, tá? Então, no caso aqui, eles deixaram claro que o objetivo é elevar a taxa de juros para que o mercado consiga iniciar um movimento de recessão para controlar a inflação. Isso significa que provavelmente no ano que vem, pessoal, qual é a realidade hoje? Né? Qual é a realidade hoje do mensal hoje? Das empresas hoje? Então, em julho saiu o balanço de várias empresas, né? Em julho saiu o balanço de várias empresas dando muito lucro, batendo lucros recordes, tá? No próximo balanço, isso tende a vir balanços um pouco menores do que os balanços positivos de julho. Mas o balanço do fechamento do ano e principalmente o fechamento do balanço do primeiro trimestre do ano que vem, que vai ser março do ano que vem, eu acredito que várias dessas empresas que vieram com balanços extremamente positivos, tá? Eles vão vir extremamente negativos. Vão vir em uma queda bem grande, tá? Uma negação bem grande. E aí vai ficar evidente a fase de contração econômica. Então, num primeiro momento, a primeira coisa que você vai ver numa fase de contração econômica é o PMI caindo. O PMI, que é o índice de gerente de compras, né? Ele mede a atividade da produtividade de determinado país. No caso da zona, fazem parte dessas empresas que produzem diversos tipos de produtos. Então, esse indicador ele é atualizado mês após mês. Todo mês, então, eles fazem um levantamento, uma pesquisa com os diretores dessas empresas e eles vão falando, mês a mês está ficando cada vez mais difícil. E aí você vê que, vindo abaixo da zona 50, então vindo abaixo de 50, nós temos fase de contração econômica. Então aqui é contração econômica, tá? E no caso aqui, acima de 50 seria expansão econômica. Então onde é que vive o bull market? O bull market ele vive na expansão econômica. Então ele viveu aqui, ó. Depois do Covidão, né? Depois do Covidão nós tivemos aquela expansão econômica artificial provocada pela impressão infinita de dinheiro. Então o Banco Central começou a imprimir dinheiro para manter e sustentar várias empresas que estavam endividadas e colocou muito mais dinheiro em circulação depois de um tempo, tá? Então nós temos aqui basicamente a fase de expansão econômica. Aqui geralmente é bull market, tá? Bull. Então esse vai ser o primeiro indicador que vai mostrar para nós quando a gente começa a entrar em fase bull. Quando ele chegar no seu pico de queda máximo e começar a reverter, ou seja, como ele começar a sair da fase de contração e entrar de volta na fase de expansão, é a fase em que você tem que ficar majoritariamente comprado em diversas ações, ativos, assimétricos que têm potencial de crescimento. No caso das criptomoedas, né?